Vamos estudar. Dia 18, hoje atividade no livro Apis de língua portuguesa, que é a fábula em prosa, a cigarra e a formiga. Este livro aqui, tá bem? A Pro já até completou para nós ganharmos tempo e o vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá. Há uma variedade de texto que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler 2 textos de formatos bem diferentes. Depois vai escolher o que mais gostou. Primeiro observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Eu já havia pedido de manhã para que vocês o lessem, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a ilustração Julius Detmold, tá bem? Ela está fraquinha, mas é uma ilustração, depois vocês verão, de um ilustrador muito antigo. Então aqui mostra o quê? A fila de formigas, enquanto que aqui em cima, quem que está? A cigarra. Vamos ver o que vai acontecer nesta fábula, tá bem? Hoje nós vamos trabalhar com a fábula 1. Na próxima semana, com a fábula 2, para o vídeo não ficar tão longo e que a gente consiga realizar bem o trabalho. Leitura 1, fábula em prosa. O que é prosa? Olha, os textos, eles podem ser em versos, como este, ou em prosa, como está aqui, tá bem? Que é o que vocês estão, talvez, até mais acostumados. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Fábulas, do Esopo. Tradução de Heloísa Jan, São Paulo, Companhia das Letrinhas, de 1994. E as fábulas são um tipo de texto que é atemporal, ou seja, em qualquer época são válidos. Vamos ler um pouquinho sobre o autor, sobre o Esopo, tá bem? Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias que viveu por volta do século 6 antes de Cristo. Imaginem só, se Cristo, a gente conta 2020 a partir do nascimento de Cristo. Isso foi 600 anos antes, tá bem? Não há uma data exata do seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Detmold nasceu em 1883 e morreu em 1957, no Reino Unido. Então, já tem mais de 60 anos que ele morreu. Mas ele é do século passado, enquanto que o Esopo é de muitos séculos atrás, Vamos ver a interpretação do texto, compreensão do texto. Isso é que é importante, a gente entender o texto que leu, a gente pensar sobre ele. Atividade oral e escrita. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com seus colegas.
Bem, nós lemos várias versões da mesma fábula, do mesmo texto. Em alguns outros, as formigas têm reações diferentes da que tiveram neste texto. O que vocês acharam? Vocês acharam que elas foram muito duras com a cigarra? Ou que elas deveriam ter deixado a cigarra entrar? Só para vocês pensarem. 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Quando a gente escreve um bom texto, nós temos que pensar no tempo que ele acontece, no lugar e nas personagens. Quando acontecer os fatos da história? Olhem aqui, no começo já fala. Num belo dia de inverno. Olhem aqui o adjetivo que foi usado. Num belo dia de inverno. Mesmo estando frio, era um belo dia. Ele não colocou somente no dia de inverno. Então, quando acontecer os fatos da história, num belo dia de inverno. O lugar. Onde aconteceram os fatos da história? Provavelmente no campo. Por quê? Onde ficam os formigueiros? Normalmente nos campos, mas pode ser na cidade também. Então, por isso, aqui a palavra provavelmente. Porque quem mora na cidade, se tem um gramado, pode ser que tenha formigas, não é? Personagens. Quem participou dos fatos da história? A cigarra e as formigas, certo? Releia a fábula com os colegas e observem no texto. A fala do narrador. Quem é o narrador? É aquele quem está contando a história. A fala de cada personagem. Quem são os personagens? A cigarra e as formigas. É quem participa da história. No texto, isso, como este, em prosa, isso é muito visível, pois onde tem as falas das personagens, o que nós temos? Os travessões, tá bem? E olhem aqui, a fala começa aqui e termina no final do parágrafo. Mas, em alguns lugares, olha, começa a fala da personagem aqui, que é a cigarra. Olha, para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Essa parte é a cigarra que fala? Não, é o narrador. Passei o inverno cantando. Quem que falou agora nesse trecho? Agora volta a ser a cigarra. Então, olha, tem a fala no mesmo parágrafo da personagem e do narrador. Por isso, a Pro colocou aqui. Copie um trecho de fala do narrador. De repente, aparece uma cigarra. Onde está isso? Aqui, ó. De repente, aparece uma cigarra. Quem que falou todo esse trecho? O narrador. Eu peguei só um trechinho, tá bem? Outro. Respondeu a cigarra. Nesse trechinho aqui. Respondeu a cigarra, como eu já havia dito. Quem está falando? O narrador. Agora, copie um trecho da fala de algum personagem. Quando diz assim: para falar a verdade, não tive tempo. De quem é essa fala? Da cigarra. E esta aqui, olha. O que você fez durante o verão? De quem é essa fala? De uma das formigas, certo? Deu para entender? Vamos para a atividade 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Está lá no início do texto, olha. Num belo dia, elas estavam tendo maior trabalho. O que elas estavam fazendo? Secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois de uma chuva forte. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Quando a cigarra chega, ela diz: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, né? Por quê? Porque ela tinha muita fome. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela. Então, o que está destacado aqui? Esta parte, ó, está em negrito, certo? O que significa isso?
Olhe, de que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Coisa que não costumavam fazer, pode ser isso. Significa a mesma coisa. Elas paravam de trabalhar? Não, elas não costumavam fazer isso. O que julgavam errado? Elas paravam de trabalhar para cantar? Não. Então, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, ou seja, que elas julgavam errado. Atividade 7. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha, vamos ver. Desprezo? Sim, elas desprezaram a cigarra. Compaixão? Não, se elas tivessem tido compaixão, teria ajudado. Zombaria? Sim, elas falaram de forma irônica, né? Então, por isso tem ironia. Elas apoiaram a cigarra? Não. Elas tiveram pena? Não. Tiveram amizade? Não. Deboche? Sim, porque elas fizeram deboche. Já que você cantou, agora dance. Solidariedade? Nenhuma, tá bem? As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Juntos, releiam a moral presente nesta fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Então, vocês vão conversar aí na família de vocês, tá bem? Depois, converse e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Então, aí já é uma coisa pessoal que vocês vão conversar aí na família. Não precisam responder aqui, é só para conversarem, tá bem? Até mais!